Me sinto. Me vejo. Me formo. Existo. Me sinto. Me vejo. Me formo. Existo. Me sinto. Me vejo. Me formo. Existo. Me sinto, me vejo, me formo, existo. Agora e por mais 30 anos, e 30 anos depois disso. Me apresento e me represento como arte, carne, corpo e movimento. Me sinto. Me vejo. Me formo. De todas as formas, existo. Boa tarde, pessoal. Obrigado por todo mundo que está aqui hoje nesse bate-papo, que também faz parte da programação do Mix Brasil, dentro do Mix Literário. Queria agradecer a presença dos autores que estão aqui, o Guilherme e o Bruno. Queria agradecer a presença do Marcelo, da Informatório, que está aqui também. E também do Ale Rabelo, que é meu parceiro aí desde o começo do Mix Literário. A gente vem organizando essas mesas e esses bate-papos que são tão importantes. E agradecer também os meninos que estão aqui fazendo livros para a gente. Muito importante isso. Bom, hoje o bate-papo é sobre um assunto que eu entendo que é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, que é a questão da existência, resistência e resistência no que a gente chama de casa e lar. E a obra do Guilherme e do Bruno, as obras de cada um deles, dialogam muito com isso. Antes da gente começar, eu queria passar a palavra para eles e vou deixar eles se apresentarem, porque afinal de contas ninguém melhor que vocês mesmos para falar de vocês. Então eu queria que vocês façam um pouco de vocês, sobre o livro, e aí em seguida a gente começa o bate-papo. Olá, boa tarde. Meu nome é Guilherme Macedo, eu sou autor do livro A Casa do Grito, que é um livro que foi finalista ano passado no prêmio Caio Fernando Abreu, que eu publiquei este ano pela editora Benalux. E eu sou roteirista, né? Agora escritor publicado, esse é o meu primeiro livro, fico muito feliz por isso. E moro no Rio de Janeiro, tenho uma trajetória mais voltada para roteiro de cinema e televisão. E também acho que agora meu interesse pela literatura cresceu bastante com essa iniciativa que eu acho que o Mix Literário tem um papel primordial, que é promover novos escritores e promover novas obras, né? Então acho que o prêmio Caio Fernando Abreu para mim foi fundamental para abrir a mente para pensar em literatura e tal. E A Casa do Grito é um romance que a gente pode chamar um pouco de histórico, um pouco contemporâneo também. Ele tem um ponto de partida na Casa do Grito, que é aquela casa que fica lá no Museu do Ipiranga, né? E é chamada de Casa do Grito porque ela foi representada no quadro Independência ou Morte do Pedro Américo. E o curioso dessa casa, o ponto de partida dessa casa, e o que me fez, né, me interessar pelo tema dela, é que é uma casa que existe hoje, mas não existia na época da independência do Brasil. Ela foi pretensamente retratada pelo Pedro Américo no final do século XIX, mas essa casa ela foi modificada para se parecer com a Casa do Quadro. Então não se sabe nem direito se ela realmente é a casa que o Pedro Américo entrou e disse essa é a Casa do Grito. Então eu utilizo esse ponto de partida em que a construção da história sobre a casa, a história sobre esse lugar, é tão esfumaçada como a história desses três personagens que eu, de alguma maneira, faço se cruzarem ao longo do livro e que tem uma relação com a Casa do Grito e que tem uma relação com a história do Brasil. E é isso. Obrigado. Meu nome é Bruno Camã, eu sou escritor, ator, jornalista. O Último Dia do Amor é meu primeiro livro, foi o vencedor do prêmio Caio Fernando Abreu, ano passado.
passa num mundo imaginário de um totalitarismo extremista ligado militar e religioso, onde as pessoas não têm mais tanta liberdade, e o casal principal, um casal homossexual, que decide se afastar do centro de Curitiba, morar longe do centro, numa casa afastada, para poder se proteger um pouco do que tem acontecido. Eles recebem uma visita inesperada da própria família, a família que abandonou um deles, que virou as costas para eles, pedindo asilo enquanto tem acontecido uma grande revolta na cidade, assim, no país de modo geral, em Curitiba principalmente, com as pessoas tentando tomar o poder e dividir o país. E então essa casa é o centro desse reencontro familiar que vai trazer de volta essas dores pessoais e sociais também. Valeu, obrigado Guilherme, obrigado Bruno. E aí tem uma primeira questão aqui, e é para os dois a pergunta, eu gostaria que cada um depois comentasse. Quando a gente fala sobre casa, e é um tema que é transversal na obra de vocês, a gente automaticamente pensa em lar. Só que todo lar ele pode ser uma casa, mas nem toda casa ela é realmente um lar. E na obra de vocês há um questionamento sobre o pertencimento real e imaginado de lares e casas, não apenas como entidades físicas de alvenaria ou de qualquer outro material, mas como conceitos pessoais e individuais. Como que a gente como conciliar os lares e casas materiais dos lares e casas interiores de cada um de nós? Bom, acho que o interessante, pelo menos do que eu penso no livro, que eu acho que você colocou uma palavra que para mim define basicamente o que seria um lar, é a sensação de pertencimento. Eu acho que o pertencer é fundamental para que a gente consiga se sentir dentro de uma casa. E o pertencimento ele não é físico, né? Ele é extremamente psicológico, simbólico e tal. E eu acho que uma das coisas que acho que me move, me motiva muito em termos de expulsão, o modo como a gente hoje se coloca dentro dos lares, como é tão difícil você conseguir se sentir confortável nos lares onde você está. Eu acho que talvez a gente tenha um grande privilégio de nos sentirmos confortáveis nos lares onde estamos, diante de tanta coisa que acontece dentro desses lares, que sejam violências físicas, sejam violências psicológicas, né, sejam expulsões, sejam apagamentos, sejam invisibilidades. Então, quando eu penso num lar, eu penso num lar em que você se sinta confortável com você e se sentir pertencente. E várias vezes ao longo da minha vida, eu acho que, né, pelo fato de ser gay, a gente, na verdade, eu não tive problemas de expulsão física, né, mas a gente mesmo acaba se expulsando metaforicamente, né, porque a gente tem que primeiro se aceitar, e como a gente tem que se aceitar, a gente começa não se aceitando, a gente começa se expulsando desse lar que somos nós mesmos, né? E isso sempre me chamou a atenção. Eu acho que isso talvez tenha sido a gênese dessa minha, talvez, obsessão por casas, por territórios, por ocupações e desocupações, porque eu acho que a gente primeiro tem que se aceitar nesse lugar, e a gente também precisa se sentir confortável, a gente precisa se sentir pertencentes, né? Obrigado. Eu acho que faz parte dessa ideia, assim, de o lar é uma construção de outra forma, né? Uma construção mais emocional, enfim, mais emotiva, de entender aquele espaço como um lugar seguro, seu, do qual você faz parte, com as pessoas que você convive, não completamente livre de conflito, mas agregador sempre. E eu acho que é muito comum, acho que todo mundo conhece uma história de alguém LGBT que foi expulso de casa ou sofreu alguma coisa assim. Se não aconteceu com você, você conhece alguém, você já viu essa história. Porque acontece, é um rompimento muito grande desse sentimento de lar. É difícil a pessoa se reconciliar com a ideia de ter um lar, de ter um lugar de acolhimento, de se sentir bem consigo mesmo, de ter alguém junto. Então, é um conceito bem complexo, assim, mesmo, acho que precisa ser renovado sempre, assim, porque é diferente de você
crescer numa casa com a sua mãe e seu pai, depois você casar e formar o seu lar, parece uma construção natural. E às vezes no meio LGBT é um rompimento de ser expulso, não ter para onde ir, não ter a aceitação da sociedade para formar essa família, que seria o natural, digamos assim, o esperado. Então são vários rompimentos e nenhuma opção de reconciliamento com o conceito de lar, de agregar, assim, né? Que acho que é uma coisa pela qual a gente luta sempre, assim. E acho que pela escrita também e pelos movimentos de criar um lar mesmo. Ótimo. Obrigado, Bruno. Guilherme, para você agora a pergunta. No teu livro, pelo menos na minha leitura, o personagem principal é uma casa, que a gente poderia chamar de lar do nosso país, né? O berço de nascimento, né? A casa do nosso país. E para onde os personagens do seu livro convergem na busca de um tipo de redenção ou resgate das suas identidades e liberdades, das suas casas do grito. Como que você achou a sua casa do grito? A literatura é uma casa do grito ou uma casa que vive de gritos? Eu acho que eu levaria um dia para pensar nessa pergunta, ela é muito boa. Eu acho que a minha casa do grito tem sido a literatura, sem dúvida. Eu acho que é muito pulsante quando a literatura te invade e você é tomado por ela. Ela meio que te ocupa. Você vira talvez a casa dela e não o contrário, muitas vezes. Eu, como sou roteirista, então o trabalho do roteirista, como também já fui jornalista, então eu entendo como a gente passa por processos, né, meio que industriais de produção, então a gente muitas vezes não reflete tudo que a gente gostaria de refletir, né, no nosso processo criativo, né, da nossa feitura diária. E na literatura isso é outro caminho, é um momento em que você se suspende no tempo e você consegue se olhar de várias maneiras e consegue observar aquilo que você está criando de várias formas, né? Então eu sem dúvida achei uma casa do grito e talvez talvez eu esteja representado nesse personagem por essa busca identitária, né, sobre quem eu sou mesmo. Dá um minutinho só que acho que você ligou aqui o... Oi? Agora. Alô? Então, eu acho que, tentando responder essa pergunta, eu acho que a minha casa do grito, sem dúvida nenhuma, é a literatura e acho que quanto mais autonomia a gente tem para criar e para conseguir desenvolver nossas ideias, melhor, e eu acho que a literatura é o melhor celeiro para isso. Então, assim, eu acho que eu fui picado pela literatura. Eu gostaria só de ter o mesmo tempo que eu utilizo para fazer as coisas, né, que eu tenho que fazer para a literatura, que para mim seria o paraíso. Ô Bruno, só uma coisa, eu vou deixar o Bruno comentar, pode ser? Ele pode só trocar por segurança? Tá. Vamos dar uma pausinha porque você tocar a bateria do gravador. Aí, Bruno, você fica à vontade para comentar a pergunta que eu fiz para ele, tá? Porque a pergunta que eu fiz para ele, mas eu quero que você dê a sua opinião também, tá? Voltamos. Bruno, se você quiser complementar o que o Guilherme falou sobre a questão, pode complementar, pode dar sua opinião. Tá, porque aqui o bate-papo é bem fluido, gente. Eu fiz a pergunta para ele, mas você tem toda a liberdade de também emendar no assunto e dar continuidade. Tá? Então, já que você não quis comentar, tem uma pergunta para você aqui.
a gente estava falando um pouco antes do bate-papo sobre como no seu livro tem as inserções do discurso religioso, né? Então você faz no seu livro inserções bem pontuais de textos bíblicos com uma leitura muito pessoal, que não diverge, eu não digo que diverge do texto original, mas chega a ser uma leitura, entre aspas, apócrifa. E esses trechos dialogam muito com as situações que são vividas no livro. E como a gente tinha conversado antes, esse discurso religioso, ele invariavelmente, ele torna inválido a sensação de pertencimento de tudo que não é normativo, né? Tendo isso em mente, no contexto em que as inserções bíblicas são feitas no seu livro, a gente pode alegar que Deus realmente escreve certo por linhas tortas? Perguntas difíceis, não, estou pensando mais do que eu imaginei sobre o meu livro, mas acho que até comentando essa parte que você falou do jornalismo, a gente tem um texto sisudo, às vezes vai direto no... a gente sabe o que precisa ser feito, né, quando está jornalismo. E eu acho que eu consegui colocar essas inserções entre capítulos, onde eu consegui ser um pouco mais criativo com o próprio formato do texto, assim, e que eu queria trazer essa nova interpretação, assim. Não nova interpretação, mas as passagens bíblicas que a gente é acostumado a ver como simbólicas, usadas para delimitar discursos, delimitar quem faz parte, quem não faz, acho que dizer, colocar culpas às vezes, né? E minha questão era pensar assim, por que a gente lê alguns textos bíblicos e algumas pessoas fazem uma interpretação da pior maneira possível, da maneira mais violenta? Por que a gente lê um texto e pensa, porque esse é um texto de 2000 anos, ou esse texto queria dizer tal coisa, queria trazer mais compaixão, e ele é usado hoje por alguns grupos extremistas para dizer, tá vendo, aqui está escrito que você não pertence, aqui está escrito que a gente pode ser violento com você. Então acho que foi nesse sentido que eu quis trazer essas inserções, que elas pudessem dialogar um pouco com o que está acontecendo assim, na história do livro, principalmente, mas que me traziam sempre isso, assim, né? Uma das histórias é a mulher que vira estátua de sal porque olhou para trás enquanto Deus estava atacando fogo em Sodoma. E eu imaginei assim, nossa, que pesado, né? Por que Deus fez uma coisa dessa, sabe? Assim, tipo, não faz sentido, uma violência tão grande por uma pessoa que, naquele momento, para mim, sempre me demonstrou uma compaixão. Alguém que fala, nossa, tá acabando o mundo e alguém está esquecendo essas pessoas. Então eu quis dar esse lugar para ela também, de ela viver essa compaixão. Assim. Então não consigo entender muito por que olhar essa história de uma maneira tão triste, assim, sempre de que Deus está castigando alguém. Eu queria trazer um pouco dessa discussão de uma maneira um pouco longe da história em si, né? Por isso essas inserções diferenciadas, assim, mas sem deixar claro essa minha intenção de pensar sempre que se vamos olhar a Bíblia, por que não olhá-la pelo olho da compaixão e não da exclusão? Assim. Eu acho que, como a gente estava conversando antes do bate-papo aqui, da mesa, eu acho que é porque o ódio, pregar o ódio e o discurso de ódio, ele é muito mais fácil de vender e de ser assimilado. Porque amar o próximo, amar você mesmo, amar o próximo, amar qualquer pessoa, seja emocionalmente, carnalmente, como for, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Odiar não, odiar é fácil. Você não precisa de justificativa, basta odiar. Então acho que tem isso que eu achei muito interessante no seu livro, como fica essa questão de como é muito mais fácil odiar do que amar. Tem uma questão aqui que é para os dois, tá? E lendo a obra dos dois, eu fiz um paralelo e que eu entendo que tanto no seu livro, Bruno, onde o casal ele faz uma opção forçada pelo isolamento, assim como no seu livro, Guilherme, que o isolamento é individual, é um isolamento pessoal, né? E isso fica muito claro porque você conta a história sobre diferentes fluxos de consciência, a história é contada sobre diferentes perspectivas. Mas tem uma questão muito forte de como nós somos obrigados a vivermos nossos afetos, nossos amores, nossos prazeres também isolados.
E ainda mais depois desses últimos 4 anos horríveis que nós passamos. O isolamento, ele pode ser um tipo de último dia do amor, ou seria o amor do último dia? Você já está com o microfone aí. O isolamento tem essa questão, assim, no livro o Miguel é expulso de casa, então esse rompimento com esse primeiro lar, então ele constrói um outro lar, e ele é obrigado a construir esse lar longe do centro urbano, num lugar onde ele acha que ele pode estar seguro de outras pessoas, da violência, e não está. E de volta a esse reencontro forçado com a família volta a romper com o lar que ele estava construindo. Então, essa busca, assim, sempre por um lugar em que a gente acaba não pertencendo, assim, né? De querer se isolar, porque se isolar não é pertencer. Você pode criar o seu próprio espaço, ficar ali, mas você não está pertencendo, você não está fazendo parte da sociedade, você fica se isolando sempre. E mesmo que tenham pessoas querendo te tirar desse lugar, a gente precisa se impor, assim, né? Fazemos parte da sociedade. Quando dizem, mas é que a sociedade não aceita isso. Que sociedade? Eu também faço parte dessa sociedade. Eu também posso dizer isso. Não importa se eu sou minoria ou se eu não sou. Eu acho que chegamos nesse lugar em que as minorias têm que se curvar à maioria, dizem, né? E acho que isso não é o que eu entendo como ideal de sociedade. Né? Só porque a maioria quer uma coisa, não quer dizer que essa coisa seja superior ou interessante. E é difícil como esse lugar da maioria não tem, da suposta maioria, ou talvez das mais barulhentas, mas uma maioria que não nos deixa pertencer, que não passa pelo amor. Né? O nome do livro é uma provocação, o livro, na verdade, faz uma referência a uma igreja que eu criei, uma igreja extremista, para dizer que seria a igreja do último dia do amor de Cristo, com esses nomes meio apocalípticos. Por que tem que ser tudo no último? Por que Jesus está voltando e isso é assustador? Ontem mesmo uma senhora me parou na rua e falou, você sabia que Jesus está voltando? É pra você ficar com medo. De um jeito assim, pra dar medo. Ela fala querida, mas é um pouco assustador, assim. Seria ótimo se ele voltasse, né? E pudesse falar para as pessoas assim, não tem um último dia do amor, vocês estão malucos da cabeça. O amor não pode ter um último dia, a gente não pode botar uma data nisso e dizer que agora que o amor é só para esse tipo de pessoa. Eu acho ótimo que você está, na verdade, me despertando também a reflexão sobre esse isolamento voluntário e isolamento involuntário, né, que eu acho que acontecem nos nossos livros, e também provocados pelas famílias, né, assim, que é uma coisa também super paradoxal. A família gerar o isolamento do personagem, né, de alguma maneira, de fazer com que ele queira se isolar dela, né, porque aquilo que ela fez foi basicamente querer isolá-lo também, a partir de um modo extremamente normativo ou impositivo de comportamento, em que se você não estiver dentro desse comportamento, você está fora. E isso é uma coisa que eu acho que talvez converse muito, apesar de eu não ter lido o seu livro ainda, mas eu acho que tem esse diálogo, né? E na Casa do Grito, o isolamento do personagem, que é um idoso homossexual, ele foi causado também por uma fatalidade, porque ele comprou um apartamento e aí ele se apaixonou pelo corretor imobiliário que comprou o apartamento do lado. Os dois se apaixonaram e resolveram derrubar a parede que dividia os dois. E viveram assim durante anos até que o corretor imobiliário morre e o irmão desse corretor resolve ficar com o apartamento, né, que era do irmão, e resolve reerguer essa parede e tal. Eu acho que para mim essa talvez seja uma grande metáfora do que acontece muitas vezes com esse isolamento involuntário no qual muita gente passa, né, e que faz com que o medo da rejeição, o medo do despertencimento, né, o medo do desamparo faz com que você se isole primeiro antes de também, né, querer ser isolado, né? Eu acho que é isso. Não, tá ótimo. Obrigado, Guilherme, obrigado, Bruno. Ainda fazendo um paralelo entre as duas obras,
eu acho que tem um diálogo muito claro entre as duas, nas duas e entre elas, sobre o que é ser e pertencer a lugares, sejam eles físicos ou interiores. E como essa relação de lugares físicos e interiores, elas podem ser muitas vezes simbióticas ou até mesmo parasitárias. É possível que a gente consiga viver e existir em ambas essas casas, ou a gente forçosamente tem, como nos personagens dos livros, escolher entre uma e outra, escolher entre um lar sacrificando uma casa? Olha, eu fico pensando, talvez... Será? Agora outra. Eu acho que talvez isso seja uma grande metáfora do que a gente está vivendo hoje. Eu acho que eu sinto claramente que essa pergunta, para mim, me ecoa muito no momento político, em que a gente meio que está escolhendo entre duas casas e que não existe uma única casa, que se chama Brasil. Então, assim, será que esse diálogo é possível? Né? Será que a gente consegue criar um diálogo possível com o que é diferente da gente, com o que, basicamente, muitas vezes quer que a gente deixe de existir? Porque eu acho que isso talvez se comunique bastante com aquilo que a gente propôs, meio que involuntariamente, né? E o isolamento forçado da pandemia fez a gente refletir talvez mais do que nunca sobre isso, mas eu acho que as eleições foram determinantes, assim. O que eu acho que muita gente aqui sentiu foi: não acredito que existem, né, que esse Brasil seja tão dividido dessa maneira e que não haja diálogo entre esses dois Brasis e que eu não consiga dialogar com essa outra pessoa, né? Então, eu não consigo, acho que, responder. Eu acho que eu ainda estou muito chocado com o que a gente viveu nos últimos 4 anos. Assim, eu tenho um otimismo dentro de mim e eu acredito que a gente consegue dialogar, sim, com o diferente, desde que o diferente consiga e queira dialogar com a gente também. Mas não sei, de fato, assim, não sei como é que a gente vai conseguir, de alguma maneira, se colocar, né, em termos dialógicos, com pessoas que têm um pensamento que, não só de ódio, como você falou, mas de extermínio. E será que a gente seremos capazes de conversar com os exterminadores? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se colocar aí. Eu tenho um otimismo um pouco mais cansado já também. De falar, vou ser otimista de novo. Mas acho que sim, é difícil. Acho que não posso dizer que eu não acredito em diálogo, porque o meu livro fala muito sobre isso. Então, eu realmente tenho uma esperança, assim, que a gente possa ter esse diálogo, assim, de saber. Acho que uma coisa que me pegou muito de ter um primeiro turno tão difícil, que nos levou a um segundo turno, né? De pensar assim, puxa, aonde não estamos conseguindo conversar? Em que ponto a gente não conseguiu levar a conversa para dizer assim, olha, é um momento decisivo para a nossa democracia, para a nossa sociedade, gostaria que você repensasse isso. Eu estou aberto a repensar, mas é que, né, a gente quer defender o nosso ponto também. Mas acho que me traz muito essa coisa do saber encontrar esse lugar da conversa, é muito difícil, assim, para que a gente consiga tirar esses muros que acabam se construindo mesmo, assim. Da pessoa já presumir o que eu acho dela, eu presumir o que essa pessoa é, e a conversa já começar desse lugar de assim, se a pessoa já está usando uma camiseta verde e amarela, eu já acho que ela pensa assim. Se ela me vê de vermelho, porque ela acha que eu penso de outro jeito. E aí a conversa começa de outro lugar que não é o ideal, assim. Então ela já conversa com esse simbólico muito pesado. E acho que talvez a gente precisasse começar do básico, assim, de desarmar, assim. Não sei como. Não estou no momento de dar dicas de como fazer isso, mas acho que seria o ideal, assim, se desarmar um pouco. Mas com a certeza de que o outro também está se desarmando um pouco para a gente poder começar uma conversa legal, assim, de tipo, olha, o que é esse Brasil que você espera? Porque eu estou esperando outra coisa bem diferente. Será que a gente não consegue saber o que está acontecendo aí? Porque, assim, dizer que é um Brasil melhor, todo mundo quer um Brasil melhor, mas o que diz que você está apoiando, o que é esse melhor? Para quem é esse melhor? Porque eu também gostaria de fazer parte desse melhor. É interessante, porque a gente estava conversando exatamente disso, né? E de como eu também tenho a impressão que, acho que nesse momento, esse diálogo não vai acontecer. Acho que agora
Não tem como. Né? Mas espero que mais para frente a gente consiga ter esse diálogo. E essa questão do país melhor me fez lembrar um vídeo que acho que todo mundo deve ter visto já, que é não sei se é um jornalista, alguém entrevista um dos bolsonaristas que estava bloqueando a estrada, e ele pergunta, mas o que você quer? Eu quero um Brasil melhor. Ele, tá, mas o que está ruim? Ele, não, eu quero um Brasil melhor. Tá, mas o que você acha que está ruim? Não, você não está entendendo, é pelo país. Tá, mas o que você quer melhorar? Ah, vocês da imprensa distorcem tudo. E o cara não tinha argumento, entendeu? Né? É muito estranho isso. Por isso que eu acho que agora a gente não tem como. Acho que não vai ter diálogo, não agora. Espero que mais para frente tenha, porque senão a gente vai seguir aí mais 4 anos com o país dividido. Né? Infelizmente. É o pior prognóstico. Deixa eu só ver não sei como é que a gente está de tempo. Então, beleza. Vamos lá. Pode falar. Vou comentar essa coisa do... Como todo mundo já deve ter deixado levar, às vezes, por um discurso que, quando você para pensar, não é o mais lógico, assim. Mas é porque ele pega em alguns pontos, como assim, fim da corrupção. Quem que não quer o fim da corrupção? Mas assim, por que mecanismos? Não basta simplesmente querer um país melhor sem corrupção, com todo mundo feliz, que a gente precisa entender os mecanismos. E assim, qual é o caminho? Esse político vai fazer que caminho para me levar a esse país melhor? E às vezes a gente acaba ignorando isso, assim, acho que a gente, todo mundo, assim, né, vou dizer, me tirar dessa culpa também, mas assim, a gente tem que ser mais atento, a gente vai ter que prestar mais atenção no discurso de todos, assim, de saber, eu quero um país melhor, qual é o político que está me dizendo o caminho que ele vai fazer isso, e não só na política, acho que como sociedade a gente vai ter que se mexer, assim, de querer esse país melhor e pensar assim, não, eu vou fazer um país melhor desse jeito, eu vou conversar com as pessoas desse jeito, achar esse discurso que agora está perdido, mas uma forma de tocar as pessoas com a conversa, que a gente consiga entender qual é o melhor caminho para esse Brasil melhor, assim. Porque senão fica esse discurso vazio dessa entrevista, assim. Todo mundo quer um país melhor, né? Mas a gente precisa saber como. Não, com certeza. Obrigado, Bruno. Guilherme, se quiser comentar, adicionar mais alguma coisa, por favor. Eu só fico pensando nessa coisa do Brasil dividido. Acho que essa crise de realidade talvez seja um tema também que me chama muito a atenção, que é assim, vem cá, qual é a sua realidade? O que você está vendo aqui? Que é essa pergunta que o jornalista está fazendo e o entrevistado não consegue de alguma maneira dialogar. Eu acho que a gente está vivendo talvez hoje uma crise de linguagem que é a ideia que a gente está, na verdade, é quando você chega no clichê, né? O clichê é quando você esgarça a palavra, né? Você fala tanta mesma palavra que ela fica esgarçada. Eu acho que a gente está meio que esgarçado em termos de linguagem e as nossas linguagens não estão se comunicando. Então, por mais... eu acho que assim, por isso que a gente está tão cansado, porque aquilo que a gente utiliza como linguagem para tentar conversar com esse outro que é diferente da gente não está nos servindo. A gente não está conseguindo fazer isso, né? A gente, de alguma maneira, está tentando utilizar meios, língua portuguesa, memes, sei lá o que ele der para tentar passar para essa pessoa, olha só, é assim que eu estou vendo o mundo, vamos conversar sobre isso. Mas eu acho que o que a gente está vivendo hoje é realmente uma grande crise de realidade, crise de linguagem mesmo, que é, para mim, uma reação de tudo que tem acontecido de positivo também. Eu acho que a gente está vivendo um momento de passar o Brasil a limpo e acho que por conta também, acho que a linguagem faz toda o papel disso, mas a gente está passando a história limpo. É como se a gente tivesse tentado de alguma maneira tapar o sol com a peneira e colocar poeira debaixo do tapete e de repente o tapete abriu e voltou com tudo na nossa cara. Então assim, a gente tem que falar sobre ditadura, a gente tem que falar sobre minorias, a gente tem que falar sobre políticas LGBT, principalmente a gente tem que falar sobre escravidão, a gente tem que falar sobre tudo isso, porque senão ela vai voltar. Então eu acho que é essa sensação que eu tenho hoje, assim, em termos de por que a gente está tão dividido, sabe assim. Se a gente não tocar nessa ferida, ela vai voltar pra gente. Obrigado, Guilherme. Concordo integralmente. Vou pegar um gancho agora do que vocês acabaram de falar, porque tem essa questão, vou bater na mesma tecla do isolamento, porque eu acho que é um tema recorrente nos 2 livros, a questão do isolamento, né? Tanto físico quanto emocional.
no seu livro, Guilherme, porque as pessoas elas estão isoladas em si. E eu senti que é uma busca o livro inteiro é a busca da sua independência, a busca da sua identidade, né? E como a identidade é muito subjetiva, né? A identidade que você acha que você tem não é a que você realmente tem, porque ela é um construto social que foi imposto a você. E no seu livro, Bruno, a questão do isolamento ela é muito mais palpável pelo isolamento físico. E depois, e também pelo isolamento ideológico e emocional, quando chega a família e aquele isolamento tem que ser forçosamente quebrado, né? Porque o isolamento, eles estão vivendo debaixo do mesmo teto e aquele isolamento ele deixa de existir. De novo, nessa questão do isolamento, vocês entendem que esses isolamentos físicos e emocionais, eles são realmente, eles podem servir como um lar para as pessoas, no momento como a gente está vivendo, ou eles são só uma casa transitória? A gente vai sair disso. Porque os personagens de vocês usam o isolamento como uma transição. No meu livro tem esses personagens que já começam isolados, né? Antes de qualquer coisa, eles já tentam viver isolados, no que eles consideram mais protegidos de qualquer violência, enfim. E depois recebem a visita da família de um deles, são forçados a conviver, cada um pensando de uma maneira diferente, e ficam isolados do que tem acontecido no mundo, mas trancados dentro do conflito na casa, né? Então a casa vira esse lugar de conflito e tudo que eles tentavam evitar lá fora agora está dentro da casa, com esses símbolos muito fortes que são famílias, né? Porque acho que quando essa violência é representada na família, quando a própria família traz isso, esses ideais assim, que acabam tirando direitos da população LGBT, é muito mais forte, assim, né? A própria família exclui a pessoa, enfim. E aí eles são forçados a conviver com isso e encarar de novo dessa forma, assim, paradoxal quase, né? Uma família afastada e grudada, porque vai conviver ali alguns dias. E então, nem sei responder exatamente assim, né? Eu acho que esse isolamento, a casa representa essa confusão mesmo, assim, né? De ter que reencarar essa dificuldade e, querendo ou não, você vai fazer parte da sociedade. Então, eu acho que por mais isolado que você fique, você não consegue fazer o lar de uma pessoa só. Acho que é difícil fazer o lar. Para mim, o conceito de lar demanda esse acolhimento. E mesmo assim, morando sozinho, você precisa ter uma ideia de lar com outra pessoa, com outros familiares, ou criar esse laço de outras pessoas que representem esse lar de uma maneira mais emocional, talvez. Não tão física. Pode ser que você não tenha esse lar, uma casa cheia de gente. Mas acho que fazer parte da sociedade é essencial e ter esse lar, que seria esse lugar de acolhimento, assim, é necessário. Mesmo dentro do isolamento. Acho que isso também está um pouco do meu livro, de encarar esse isolamento e falar, tá, ele tem que ir até um ponto, eu não posso ficar isolado sempre. Porque as coisas continuam acontecendo lá fora, né? E a gente vai precisar encarar isso. As coisas continuam acontecendo. Ficar na bolha não está resolvendo. Então isso precisa ser encarado, assim. E se você tiver a força do lar junto com você, se a tua casa não for opressora, ela for acolhedora, é mais fácil. É um ponto de partida que você vai precisar ter. E sozinho não tem como encarar essas coisas, eu acho. Obrigado, Bruno. Eu acho que o isolamento, ele é realmente um ponto de passagem, né? Eu concordo. Acho que tem uma questão de quando você se isola, quando você está tentando se reencontrar e se reconectar com você mesmo, né? E os personagens do meu livro, eles, de alguma maneira, estão num momento meio que limite ali, né? Da própria existência ou da própria identidade, como você falou. Então, quando eles se isolam, né? Até pela própria linguagem, né? Pelo livro ser em primeira pessoa, né? E ter esse carrossel, né? de pontos de vista, você vai vendo como cada um, de alguma maneira, está isolado dentro do seu próprio mundo, né? Para tentar, de alguma maneira, ressignificar essa realidade que está oprimindo ela de alguma forma, ou
que está fazendo com que ela não entenda quem ela é, né? Mas o isolamento constante, ele pode ser extremamente prejudicial, né? E eu acho que, eu concordo, eu acho que a gente precisa sempre desse outro diferente da gente, para a gente também se sentir de alguma maneira pertencente, se sentir no lar, porque o isolamento completo, eu acho que ele tem uma validade ali. É que nem peixe fora da geladeira, sei lá, você ficar isolado para sempre estraga, sabe assim, começa a feder. Então, eu mesmo quando eu tenho várias, a gente tem várias pessoas, a gente que escreve, a gente gosta de ficar sentado em casa isolado, tem um ritual de isolamento, que é o nosso momento em que a gente está ali, nós e as palavras e aquele universo maluco que a gente está criando ali. E tem vezes que a gente está tão apaixonado por esse universo que a gente está querendo ficar muito isolado. A gente não quer, porque a gente acha que esse outro com quem a gente convive, que é o nosso marido, que é a mãe, que é o pai, não vai entender, o que está acontecendo aqui dentro. Então a gente quer se isolar exatamente para tentar resolver esse quebra-cabeça, criativo, identitário. Mas aí tem um fim, ele tem que acabar. E a gente tem que voltar para essas pessoas, porque senão vai ficar insuportável. Senão gera eu acho que uma ruptura, E eu acho importantíssimo o ser humano se isolar. Eu sou muito a favor do isolamento. Isolamento compulsório, não, mas isolamento voluntário, sim. Acho que as pessoas elas ganham muito se isolando porque elas começam a pensar sobre elas mesmas. Mas aí quando você começa a pensar sobre você demais, a coisa engole. Então eu acho que é isso. Acho que o isolamento tem uma data de validade, mas eu acho muito importante ele existir para que a gente possa criar uma nova realidade, sobre a gente possa de alguma maneira transformar a vida em metáfora, e a gente faz isso muito sozinho. Então, acho que essa é a minha ideia sobre o tema. Obrigado. Eu tenho mais uma pergunta aqui, e aí depois acho que eu vou passar para vocês fazerem as considerações finais, passar rede social, onde encontra o livro. Mas, para encerrar então, depois desses 4 anos que a gente viveu maravilhosos, esses 4 anos inesquecíveis, que vai ser caso de estudo de sociologia e antropologia durante décadas, a casa, ela finalmente vai parar de ter gritos e ser um lar? Podemos voltar a amar sem temer que seja o último dia? Sim, mas não é que sejamos otimistas cansados, continuamos otimistas. Acredito que a gente vai conseguir viver talvez outros gritos que não aqueles gritos de horror, A gente vai parar de gritar fora Bolsonaro porque não vai existir mais Bolsonaro. Eu tenho essa certeza otimista. Eu acho que o que a gente precisa nesse momento é pegar nossos caquinhos e pegá-los e construir uma nova casa, talvez. Eu acho que a gente precisa também pensar naquilo que a gente viveu, conseguir elaborar o que a gente viveu nos últimos 4 anos. Talvez levem 8 anos para a gente conseguir fazer isso, porque o que a gente viveu não foi talvez nem um pouco sonhado por nenhum de nós. A realidade conseguiu se criar de uma maneira inédita pra gente, por mais que ela sempre seja inédita, nunca foi tão inédita. E eu acho que é possível, eu acho que é muito possível a gente ter uma casa que seja mais acolhedora, que a gente possa construir um país que consiga, de alguma maneira, dialogar com a sua população, que consiga de alguma maneira ouvir, que é uma coisa que a gente está com uma dificuldade danada também, de ouvir o outro. E eu acho que é possível, acho que vai demorar, mas a gente está aqui para isso, para criar. Se a gente não estivesse aqui para criar, a gente não estava nessa roda tão legal, conversando sobre esse tema. E se a gente continuar criando, para mim, eu acho que essa é a solução do nosso futuro mesmo. Obrigado, Guilherme. Bruno? Eu acho que, como você tinha falado, odiar é mais fácil que amar. E destruir é mais fácil que construir. E muita coisa foi destruída em 4 anos. Muita coisa que eu não sei quanto tempo vai levar para ser construída. Então, é difícil pensar assim, quanto tempo. Acho que o negócio é a gente
respirar fundo, vai ter que começar de algum lugar. Acho que passa pela casa, acho que passa pela família, pelo lar, reconstruir essas coisas. Trazer a discussão, trazer o conhecimento, falar, aconteceu muita coisa que talvez você não tenha visto nesses 4 anos, aconteceu muita destruição que precisa ser reconstruída, assim, dos nossos direitos, a Amazônia, um monte de coisa que a gente não consegue nem ter dados para dizer o quanto a situação tá, mas que vai ter que passar por esse lugar. E acho que, eu acho, claro, assim, passa pelo voto, mas passa pela nossa construção das pessoas à nossa volta, assim, acho que voltar a conseguir, dentro dos nossos limites também, ter o diálogo necessário com as pessoas, de poder trazê-las de volta para a conversa, assim, né? Porque acho que se a gente vai construir alguma coisa, tem que passar por esse lugar, tem que passar pelo lar, pela nossa resistência dentro dos nossos próximos, para aí poder dizer que a gente vai conseguir fazer algo depois. Porque acho que não adianta também, assim, ficar no embate sempre a cada 4 anos, assim, quem que eu vou votar, não vai levar ao Brasil melhor, que a gente espera que seja. Ele vai passar por outros lugares que demandam muitas outras construções, desde, tipo, acabar com alguma coisa como o machismo estrutural, que eu acho que também passa um pouco pelos nossos livros também. Querendo ou não, sempre que a gente fala de LGBTQ-fobia, acaba passando pelo machismo estrutural, e isso não é uma coisa que se acaba com uma eleição em 4 anos. Então são várias discussões que precisam ser feitas, que precisam começar nesse lugar. E é isso, vamos respirar fundo e criar essa coragem. Com certeza. Bom, queria agradecer vocês, Guilherme, Bruno, por estarem aqui hoje, por esse bate-papo. E vou deixar agora vocês falarem como acham vocês nas redes sociais, aonde a gente pode comprar os livros, né? Como é que faz para conseguir um exemplar, e a palavra de vocês, falando como é que a gente faz para encontrar vocês. Bom, eu agradeço muito, acho que eu realmente amei estar aqui, acho que momentos assim têm que ser valorizados porque são raros e muito bons. Meu Instagram é Gui Macedo, em vez do O, no final é um 0. E meu livro está à venda na Amazon, A Casa do Grito, e na editora, no site da editora Penalux também. Então é só digitar A Casa do Grito lá que vocês vão conseguir achar. Eu queria agradecer ao Mix Literário, ao Mix Brasil. Muito bom poder estar aqui, poder falar um pouco mais. A gente escreve um livro ainda, você quer falar mais sobre ele, né? E essa oportunidade é ótima para poder discutir isso e poder trazer um pouco assim, dessas discussões que a gente quer ter sempre. E poder encontrar pessoas que estejam interessadas em dialogar por um Brasil melhor. Que seja. O Último Dia do Amor saiu pela editora Reformatório, está no site da editora. Nas redes sociais você pode me encontrar com o Bruno W. Camman, C-A-M-M-A-N. Então tá bom, mais uma vez obrigado a vocês por estarem aqui, obrigado aos meninos que estão fazendo a tradução em Libras, tá? Muito obrigado mesmo. E obrigado a todo o pessoal que está assistindo, o pessoal do Vale Rabelo do Mix, o Marcelo da Reformatório. Obrigado pessoal, muito obrigado mesmo.